Vai na fé, Vai a pé, vai do jeito que der. vá até onde puder. Vai atrás do que tu quer. Anda, Vai seguindo. vai pensando, Sentindo. vai amando, Vai sorrindo. vai cantando, Vai curtindo. vai plantando e vai colhendo. Vai dançando no ritmo que o tempo faz. Vai de peito aberto, Dá certo. confiando que o distante Bonjour, meus amis, bem-vindos a mais um episódio do Walking na Live and Kicking, caminhando e bem vivinho. Que, se você caiu de paraquedas aqui, ainda não conhece, é um projeto que eu compartilho com a minha amiga Rosa Alberti. Eu faço aqui no meu canal e ela lá no canal dela. Parte 1, uma mensagem reflexiva na Palavra de Deus. E parte 2, uma dica saudável para você viver melhor. E hoje, a parte 1 é a nossa reflexão e o link da reflexão da Rosa já está aqui embaixo na descrição. Assim que terminar o vídeo aqui, corre lá para conferir o que ela tem para nos abençoar. E pensando em fazer uma continuação, uma segunda parte da reflexão que a gente fez no mês passado, que eu falei sobre veganismo na Bíblia, e eu pensei se havia alguma outra passagem bíblica falando sobre alimentação. E me lembrei de quando Daniel se recusou a consumir os manjares do rei, os alimentos do rei. Está em Daniel 1, de 8 a 21. Vou ler aqui para vocês. Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei, e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. E Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: tenho medo do rei, meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele e de Ananias, Misael e Azarias. Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois compare a nossa aparência com um dos jovens que comem a comida do rei, e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. E concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passando os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a bebida da mesa do rei. Assim, o encarregado
tirou a comida especial e o vinho que haviam sido designados e em lugar disso lhes dava vegetais. A esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. E Daniel, além disso, sabia interpretar todo tipo de visões e sonhos. Ao final do tempo estabelecido pelo rei para que os jovens fossem trazidos à sua presença, o chefe dos oficiais se apresentou a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e não encontrou ninguém comparável a Daniel, Ananias, Misael e Azarias, de modo que eles passaram a servir o rei. O rei lhes fez perguntas sobre todos os assuntos que exigiam sabedoria e conhecimento. Descobriu que eram 10 vezes mais sábios do que todos os magos e encantadores de todo o seu reino. Daniel permaneceu ali até o 1º ano do rei Ciro. Antes de entrar na reflexão, antes de começar essa reflexão sobre essa passagem, vou explicar para vocês o que estava acontecendo ali. Por que Daniel estava na Babilônia à mercê do rei, né? Ele e seus amigos foram levados cativos, ou seja, escravos de Jerusalém para Babilônia. Lá, sob ordem do rei, eles foram ensinados astrologia, ciência, a língua local e outros ensinamentos babilônicos. Eles foram ensinados tudo ali sobre esse reino, mas em seus corações os mandamentos do Senhor nosso Deus, que eles aprenderam desde a infância, desde pequenos, desde a tenra idade. Nós também, hoje em dia, vivemos um tipo de Babilônia, né? Mas mesmo em meio a esse mundo de pecado, nós devemos permanecer firmes, fiéis aos mandamentos do Senhor. Até os nomes deles, o rei mandou mudar. Os nomes que eram nomes que glorificavam ao nosso Senhor, o rei mandou trocar por nomes que glorificavam aos deuses pagãos. Mas mesmo que seus nomes estivessem deturpados, em seus corações continuavam guardadinhos ali os mandamentos do Senhor. E assim, eles nunca seriam corrompidos, mas permaneceram fiéis ao nosso Pai. Mesmo vivendo ali naquele meio, vivendo ali na Babilônia, naquele lugar idólatra, cheio de pecado, mesmo assim, suas mentes, seu coração continuavam no Senhor, firmadas em Deus, e assim também as suas atitudes, todos os seus atos refletiam ao Senhor nosso Deus. Romanos capítulo 12, verso 2 diz o seguinte: não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente, para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não nos conformemos com esse mundo, com essa Babilônia que nós estamos vivendo, que nos rotula, que nos dá um nome diferente, que debocha com esse rótulo. Mas estejamos sempre assim, apesar desses rótulos que nos dão, continuemos firmes na palavra de Deus, seguindo seus mandamentos e seus ensinamentos. Coloquemos as nossas vidas nas mãos de Deus para que Ele faça a sua vontade em nossas vidas, porque ela é boa, ela é perfeita, ela é muito agradável.
e vivendo plenamente nela seremos felizes, apesar da adversidade de tudo que acontece ao nosso redor. E agora vamos entrar nessa parte da qual eu me lembrei. Daniel, Ananias, Misael e Azarias, eles estavam sob os cuidados dos eunucos do rei até que eles estivessem prontos para servir ao rei. E os eunucos receberam a ordem de servir para eles da mesma comida, os manjares, né? Do mesmo vinho que o rei também consumia. No entanto, Daniel não quis se contaminar com os manjares do rei, nem com qualquer outra coisa daquele lugar ou do rei. E então, como diz aqui no verso 9, Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia dele. Eles foram alimentados só com legumes e água. E Daniel fez isso pois ele era fiel a Deus, aos seus mandamentos. Ele estava seguindo os mandamentos de Deus quando ele toma essa decisão de se abster dos manjares do rei e se alimentar só com legumes e água. E assim como Daniel, vivendo em meio àquele mundo deturpado, aquele mundo idólatra, cheio de pecado, cheio de tentação, nós também devemos, como ele, ser fiel a Deus, ser fiéis a Deus, mesmo diante desse bandejão que a gente tem de tentação para todo lado, esses manjares que nos oferecem todo tipo de manjar e vinhos que não agradam a Deus. Nós jovens precisamos ficar alertas, não só os jovens, todos nós devemos estar alertas, atentos para esse bandejão de porcaria disfarçado de manjar, disfarçado de coisa boa, que nos são oferecidos a todo momento. Devemos ficar alertas quanto a essas tentações, que parecem ser muito boas, né? Pecar é ruim? Se fosse ruim, nós não ficaríamos tentados a usufruir desses manjares, desses vinhos. Se fosse ruim, não seria tentação, né? Nós não nos sentiríamos impulsionados a praticar esses pecados, a usufruir deles, porque eles se mostram muito agradáveis, parece muito gostoso, né, fazer, parece muito saboroso usufruir desses manjares e desses vinhos que a sociedade, que o mundo de hoje nos oferece. Parece muito agradável desfrutar disso tudo, né? Mas o que Deus tem para nós é tão melhor, é tão perfeito, é tão mais agradável. O que Deus tem para nós é, sim, agradável e maravilhoso para nós, incomparavelmente melhor. O rei dessa sociedade, desse mundo, pode nos oferecer tanta coisa, uma infinidade de manjares, mas nós devemos estar voltados para Deus, porque Deus tem para nos oferecer.
Se Daniel tivesse comido dos manjares do rei, dos seus vinhos, tivesse bebido dos seus vinhos, ele estaria desobedecendo aos mandamentos, às leis de Moisés sobre a alimentação. E nós também devemos analisar tudo que é nos oferecido hoje em dia, tudo que nos oferecem nos dias de hoje. Estamos estando cheios da palavra de Deus mediante o que o rei nos oferece, nós não vamos nem considerar, aceitar. Seus manjares não vai nem chamarão a nossa atenção, pois os nossos corações não se encantam, nós não nos encantamos com esses manjares, com essas coisas. Nosso coração nunca vai estar lá em nada que esse rei vá nos oferecer. Podem nos oferecer todo tipo de coisa, mas nós que caminhamos segundo os mandamentos do Senhor, segundo a palavra de Deus, não nos deixamos contaminar. Somos fiéis a Deus e damos o nosso melhor a Ele. E nós, estando em Suas mãos, estando sempre sob a Sua vontade, nós somos agraciados por Deus, somos abençoados por Ele. Deus nos abençoa, pois mesmo vivendo nesse mundo, nós não somos desse mundo, nós não vivemos nesse reino. Estamos nele, mas não vivemos nele, não vivemos segundo ele, mas sim segundo o reino de Deus. E nós refletimos a luz do Senhor, nós refletimos esse reino. Nós devemos agir, nossos atos devem ser como os de Daniel e seus amigos. O reino em que nós vivemos pode nos oferecer todo quanto é tipo de manjar para nós usufruirmos, mas com o nosso coração, os nossos atos, seguindo os mandamentos de Deus, seguindo a Deus, a palavra de Deus, seguindo o que Deus quer para nós, nós vivemos em santidade. Nós devemos buscar nos santificar a cada dia, não nos deixando levar pelas coisas desse mundo, pelas coisas mundanas desse reino em que estamos. Pois nós não pertencemos a ele, nós não somos desse reino, nós somos do reino de Deus, pertencemos ao Senhor e ao seu reino. Daniel e seus amigos, eles tomaram uma decisão que mudou as suas vidas, a decisão de não se contaminar. E nós devemos também tomar essa decisão e analisar cada decisão que nós tomamos em nossas vidas, continuamente meditando na Bíblia, em seus ensinamentos, procurar servir ao Senhor cada vez melhor, cada vez mais. Com certeza, alguém chegou para eles e falou: mas é a mesma comida que o rei come, é a mesma bebida que o rei bebe. Todo mundo come igual aqui. É o que todo mundo come. Mas nada disso fez eles mudarem de ideia.
pois o nosso objetivo de vida deve ser fazer somente o que agrada a Deus. Eles estavam seguindo as leis do Senhor. Com certeza, chegam para você e dizem: por que você não vai fazer isso? Todo mundo faz. Aí eu lembro o que a nossa mãe sempre disse pra gente: você não é todo mundo, mas você não é todo mundo. Vamos nos lembrar que nós não somos todo mundo. Nós vivemos nesse reino em que nos é passado, nos tentam ensinar todo tipo de conhecimento distorcido, mas devemos nos manter firmes e fiéis ao Senhor, pois mesmo longe da nossa Jerusalém, mesmo longe da igreja, em meio a esse mundo distorcido, corrompido, caído, nós devemos ser luz, assim como Daniel e seus amigos foram. Ao invés deles serem influenciados, eles influenciaram, foram influenciadores. Hoje em dia, muitos querem ser influencers, né? Influenciadores de vidas. Vamos ser influenciadores que levam a palavra de Deus, que influenciam com a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Vamos influenciar as boas novas. Vamos influenciar com o Evangelho, a salvação do nosso Senhor Jesus Cristo. O manjar está aí, servido, está na mesa, com todo tipo de mentira, todo tipo de enganação, imoralidade, está tudo liberado. Tudo parece muito agradável nessa mesa, seduz a muitos, tudo muito formoso e agradável aos olhos. Quando Daniel se alimentou de legumes e água, rejeitou todo esse alimento que parece agradável aos olhos, a aparência dele, a sua formosura é que sobressaiu, se sobressaiu sobre os outros que se alimentavam justamente daqueles manjares. A sua aparência era muito melhor do que a deles. E também a inteligência dele e seus amigos sobressaía também. Era muito maior do que a dos sábios ali, pois eles eram fiéis a Deus e seguiam seus ensinamentos. E Deus os abençoou com inteligência e conhecimento. No verso 17, a esses 4 jovens Deus deu sabedoria e inteligência para conhecerem todos os aspectos da cultura e da ciência. Daniel e seus amigos eram totalmente submissos ao Senhor. A vida deles era dele, pertencia a Deus. Eles eram totalmente voltados para Deus. Seu coração não se dividia com outras coisas, não. Eram só com o serviço ao Senhor. Era só servir a Deus, o seu objetivo de vida. E assim Deus o abençoou. Mas Daniel não servia a Deus simplesmente para obter bênção, com o objetivo de ser abençoado, de receber uma bênção grande, uma bênção maravilhosa. Daniel servia a Deus porque ele queria estar na presença de Deus, cada vez mais próximo de Deus, íntimo, na sua presença, comunhão com Deus, cada vez mais
próximo do Senhor. Daniel era fiel ao Senhor, queria estar cada vez mais próximo, pois só servindo ao Senhor completamente, só assim ele chegaria ao céu, chegaria ao reino de Deus. Só assim ele chegaria à Nova Jerusalém. Daniel era fiel e tinha fé na palavra de Deus, em suas promessas, e procurava cada vez mais seguir aos ensinamentos do Senhor, estar cada vez mais próximo a Ele, cada vez mais em sua presença. E Deus o abençoou com sabedoria, conhecimento, inteligência, e de uma forma tão grande que Daniel não esperava ser abençoado daquela forma. Ser abençoado tão grandemente. Devemos ser como Daniel quando nós estivermos em lugares assim, em lugares deturpados, distorcidos, em lugares cheios de pecado. Devemos ser como Daniel. Devemos nos guiar pela palavra de Deus. A Bíblia deve ser o nosso GPS, o nosso manual de vida. Vou deixar o link aqui na descrição dessa mensagem, onde eu falo como a Bíblia deve ser o nosso manual, é o nosso GPS. Nós nos guiamos por ele, nós nos baseamos na sua palavra. É o nosso alicerce, é o nosso porto seguro. Assim como na Babilônia, hoje nós vivemos num mundo caído, num mundo dominado pelo pecado. As pessoas são pagãs, não tem temor nenhum a Deus, não tem respeito nenhum por Deus. E nós devemos, com as nossas atitudes, com a nossa vida, resplandecer a luz de Deus. Jesus deve brilhar através de nós. A nossa vida deve servir de testemunho da nossa fé. Através das nossas atitudes, nós devemos resplandecer a luz de Deus, para que as pessoas ao nosso redor vejam em nossas vidas o que Deus faz em nossas vidas e vejam o amor dele em nós, que nós transpareçamos a luz do Senhor. Assim como Daniel e seus amigos lá no palácio do rei, nós também todo dia temos decisões para tomar. Todos os dias, todo momento, nós temos que decidir e dizer não aos manjares do rei. Então busquemos estar cada vez mais na presença do Senhor. Peçamos a Ele que nos encha de sabedoria, que o Espírito Santo haja e que nós saibamos discernir e rejeitar o que o rei desse mundo nos oferece. E assim, para que nós recebamos o que o nosso Rei Celestial tem para nos oferecer, com o que Ele vai nos abençoar e encher com a sua graça, que é infinitamente, incomparavelmente melhor. Vou deixar mais uma passagem bíblica aqui para você refletir, que está em Filipenses capítulo 3, versos 19 a 21. O destino deles é a perdição, o seu Deus é o estômago, e eles têm orgulho do que é vergonhoso, só pensam nas coisas terrenas. A nossa cidadania, porém, está nos céus, de onde esperamos ansiosamente o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Pelo poder que o capacita a colocar todas as coisas debaixo de seu domínio, Ele transformará os nossos corpos humilhados, tornando-os semelhantes
semelhantes ao seu corpo glorioso. Sejamos como Daniel e seus amigos. O mundo nos oferece uma bandeja com todo tipo de porcaria que parece agradável aos olhos, mas não é, né? Devemos não nos deixar seduzir pelos manjares que esse rei do mundo nos oferece e levar os nossos olhos só ao que Deus tem para nos oferecer. Busquemos viver em santidade, andando segundo seus ensinamentos e não conforme o que o mundo nos oferece, nos tenta enfiar goela abaixo. Pois nós sabemos que nós não somos cidadãos desse mundo, mas sim cidadãos do reino de Deus. Essa é a palavra que eu tenho hoje. Vamos refletir todos os nossos atos, tudo que nós procuramos nos tornar. Vamos buscar a presença do Senhor e receber só as bênçãos que Ele tem para nos oferecer, que nós não sabemos o quão grandes são, quão maravilhosas são as bênçãos que Deus tem para nós. Vamos buscar viver segundo a sua palavra, viver debaixo da sua mão, que é o melhor lugar para a gente poder viver, na presença de Deus. Então, espero que vocês tenham gostado. Deixa aí um comentário dizendo o que você achou. Se você não é inscrito ainda, se inscreve, clica no sininho, dá um joinha, deixa um comentário para o YouTube te recomendar os vídeos. Ele entende assim que você está interagindo, que você está curtindo, porque eu não estou falando sozinha aqui. E ele te recomenda os próximos vídeos. Logo, logo tem a dica saudável. Uma dica muito legal para você viver melhor, viver mais saudável, viver bem. E bora agora conferir a mensagem que a Rosa tem pra gente. Por hoje é só. A Biantou. Até o próximo vídeo.